Continuamos com o nosso programa Eclésia nessa noite, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Já na semana passada, no programa da semana passada, a gente começou a primeira parte dessa catequese relacionada à pessoa do Espírito Santo com o Padre Douglas Pinheiro, que está aqui ao nosso lado. O Padre Douglas Pinheiro é professor dessa matéria na universidade e está nos ajudando a entender e aprofundar alguns assuntos relacionados à pessoa do Espírito Santo desde a semana passada. Eu lembro ainda que o programa da semana passada está disponível no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, assim como todos os nossos programas estão disponíveis sempre lá no portal. Em breve esse aqui, inclusive, estará lá também. Então você pode assistir, está aí para o nosso portal, você pode assistir o programa que fizemos na semana passada para entender toda essa história desde o início. Padre Douglas, então como a gente estava conversando no bloco anterior, essa novidade do século XX, essas ações extraordinárias e ordinárias do Espírito Santo na Igreja, inclusive por inspiração do próprio Espírito Santo, já através do Papa Leão XIII no início do século XX, tudo isso. Então a gente vê também a renovação carismática católica, como o senhor já contou no bloco anterior, diante dessa realidade bonita e de ação divina, né? Obviamente não foi um grupo de homens que se reuniu e falou assim, vamos criar a renovação carismática. Não foi, a história não é assim, né? A gente já aqui no programa Eclésia, a gente já entrou, inclusive, em outras ocasiões, a falar dessa história da renovação carismática católica. Sim. Dentre essas práticas que dentro e fora da renovação carismática católica foram surgindo no século XX, como é que a gente pode entender o que é a ação do Espírito Santo? Como é que a gente pode peneirar o que pode ser um possível exagero? De que maneira a gente encara tudo isso, padre? Olha, o Espírito Santo, ele age em duas vias. Ele age inspirando a instituição e movendo os fiéis, né? Movendo a igreja por meio de dons. Então, a instituição, a hierarquia, né? Uma certa rigidez que norteia, que equilibra, e ao mesmo tempo uma dimensão carismática, livre, como um vento que sopra, né? Uma complementa a outra. No que se refere à ação do Espírito Santo, é necessário atentar a essas duas rodas da locomotiva, né? A instituição e carisma. Por quê? Porque pode haver exageros em absolutamente tudo, quando se superestima uma em detrimento à outra. Olha, eu identifico, por exemplo, como a ação do Espírito Santo no século XX, embora tenha começado já um pouco antes do século XIX, o surgimento da doutrina social da Igreja, por Leão XIII também. Rerum Novarum, a partir do Rerum Novarum. Depois, a palavra doutrina social da Igreja, pela primeira vez, surge na 40º ano, né? 40 anos depois, já bem depois de Leão XIII, mas é ele quem redige um primeiro documento social. Isso é um ponto de chegada, isso é uma novidade na história da Igreja de 2000 anos. Então, o Espírito inspira a doutrina social. Agora, podem haver desvios no uso dela. Pode haver quem, em nome do social, se deixe ideologizar, etc. Então, é necessário receber a inspiração e a obediência à Igreja. Uma outra ação do Espírito Santo no século XX, o movimento bíblico, que começa ali às vésperas do concílio. Inclusive, são movimentos que preparam o Vaticano II. Movimento bíblico, movimento litúrgico, que são movimentos de clérigos, leigos, que começam a tomar a Sagrada Escritura nas mãos, ou seja, um estudo com um ardor renovado, movimentos como o Cursilho de Cristandade, que é da década de 30, protagonizando os leigos para o estudo da Escritura, para conhecer melhor a doutrina, a Sagrada Liturgia. Então, esses movimentos todos começam antes do concílio. Já havia, fora da Igreja Católica, um movimento pentecostal, né? Havia um movimento pentecostal que reacendeu de maneira massiva, coletiva, as manifestações dos dons do Espírito Santo. Você dizia muito corretamente no outro bloco que essas manifestações sempre existiram na igreja. De fato, sempre houve profecia, sempre houve cura, sempre houve milagre, sempre houve revelações, inclusive dons de línguas. Sempre existiu na Igreja Católica, de 2000 anos. Esses dons nunca cessaram. Só para dar um exemplo, para a gente ficar nesse assunto. Aquilo que aconteceu na vida dos santos, por exemplo, na história da Igreja, muito distante da renovação carismática católica, podem ser considerados dons carismáticos? Perfeitamente. Sim. Existem dois tipos de manifestação do Espírito Santo possíveis na vida do cristão.
a manifestação carismática e a manifestação mística. Certo. Então, a manifestação mística, claro que foi de alguns. Agora, a manifestação carismática, essa é comum a todos. Não há um santo de vida cristã heróica no qual você não identifique um carisma do Espírito Santo, diversos. Quantos santos tinham o dom da locução interior, ouviam a Deus? Teresa de Ávila, João da Cruz, Joana d'Arc, Francisco de Assis, enfim, inúmeros santos que tinham essas locuções interiores, dons de profecia, dons de impor mão e curar, mesmo dons de línguas, né? Santo Inácio de Loyola tinha uma experiência de glossolalia, que ele chamava de loquela. Ele dizia que em momentos de oração se pegava emitindo sons que ele não compreendia. Agostinho de Hipona, lá no século V, chamava de júbilos, e toda a comunidade de Hipona experimentava essa efervescência carismática. Então, isso sempre existiu na igreja. O que deixou de acontecer lá da igreja antiga até o século XX é que essas experiências fossem vividas de maneira comunitária, coletiva, e isso realmente cessou. Certo. Você encontra na espiritualidade pessoal, pontual, de alguns homens e mulheres na história da igreja. Nós sabemos dessas manifestações porque as vemos em santos que foram canonizados, mas nós podemos ter certeza de que muitos não foram beatificados, canonizados, têm a sua vida oculta até hoje, mas foram pessoas santas e muito provavelmente fizeram experiências carismáticas, das quais nós não temos conhecimento, porque se os santos fizeram, então com certeza outros também o fizeram. Certo. Agora, no século XX, o que surge é uma efervescência coletiva. Então, comunidades inteiras fazendo experiência de derramamento do Espírito Santo neste formato. Então, grupos que começam a falar em línguas, grupos de pessoas que começam a ter experiências de locução interior, né? É um termo mais técnico da espiritualidade, né? Ouvir Deus dentro, né? Por isso, locução interior, o Espírito Santo revelando coisas da vida dos outros, ou anunciando coisas do futuro, profecia, enfim. Grupos de pessoas orando por curas, milagres e acontecendo de maneira mais ordinária até, vamos dizer, porque já era extraordinário, agora acontecendo de maneira massiva, quase que diariamente nessas reuniões. Isso começa a acontecer em ambiente protestante, há que se dizer. A Igreja Católica assiste esse fenômeno, mas não se envolve. Porém, ele cresce de maneira vertiginosa. No século XX, quando se fala em movimento pentecostal, nós estamos falando do único movimento religioso na história da humanidade que se multiplica de forma numérica como nunca se viu. Não há nenhum precedente na história da humanidade de que uma efervescência religiosa tenha adquirido uma proporção numérica tão grande em tão pouco tempo, como o movimento pentecostal. Aliás, se há que se dizer um precedente, o próprio cristianismo, certo, no Império Romano. Então, um movimento que sem nenhuma estratégia, sem nenhuma política, sem nenhum endosso institucional, muito pelo contrário, de repente cresce e se prolifera, quer dizer, só pode ser algo de Deus. Diferente, né, com todo respeito, mas diferente de um Islã que cresceu com estratégia bélica. Houve estratégia bélica, houve a força, houve a arma, a espada. Então houve uma estratégia para aquela expansão. Diferente dos grandes impérios das civilizações antigas, cresciam com estratégia bélica. Agora, cristãos eram um aglomerado de analfabetos, iletrados, mulheres, pobres, e de repente tudo se multiplicou. E o movimento pentecostal foi da mesma forma. O movimento pentecostal, ele é praticamente uma reprodução histórica do fenômeno de Pentecostes, por isso ele recebe esse nome de pentecostal. Ele começa nos Estados Unidos, num período onde ainda era muito forte a segregação racial, é sabida por muitos que os Estados Unidos passou por esse período histórico de divisão entre brancos e negros, enquanto classes sociais, e o movimento pentecostal começa entre
os afro-americanos, tá? Entre negros totalmente relegados à penumbra, à margem da sociedade, como eram aqueles cristãos da comunidade primitiva. Eram pescadores, eram ex-cobradores de impostos, ex-zelotas, quer dizer, tudo que havia de pior na sociedade judaica foi o que Cristo pegou e transformou em comunidade sua. E pessoas sem pegar numa arma e sem derramar sangue alheio, a não ser o próprio sangue, dominaram o mundo inteiro em 300 anos. A mesma coisa aconteceu com o fenômeno pentecostal. Homens e mulheres, né, numa sociedade em que a mulher também era desprezada, era diminuída, homens e mulheres negros começam uma movimentação que rapidamente se alastra por todos os Estados Unidos e para fora dos Estados Unidos. A princípio em igrejas de vertente protestante. Chega um momento em que esse movimento ele bate às portas da Igreja Católica. Na proporção que ele cresceu, cedo ou tarde, bateria às portas da igreja. E foi aí que começou o movimento da renovação, que, como você disse, já tivemos outros programas tratando das origens. Mas o fato é que ele começa ali. E eu ouso dizer, aqui para você, para todos os telespectadores, uma apreensão de o porquê o Espírito Santo começou esse movimento fora da Igreja Católica. Eu me questionava sobre isso. Nós somos a Igreja de Cristo, né? Por que não começou aqui o movimento pentecostal, na Igreja Católica? Quem me deu essa resposta foi um pastor evangélico lá nos Estados Unidos, numa pregação dele, que eu ouvia lá num congresso que eu fui. E lá esse pastor dizia: eu creio que o movimento pentecostal começou em ambiente protestante por misericórdia para com os protestantes. Porque existe no protestantismo uma aversão a receber qualquer coisa que venha do catolicismo. Porque o protestantismo não tem um arcabouço teológico e doutrinal para discernir. Certo. Então, começou no movimento, no mundo protestante, porque a Igreja Católica teria condições no futuro, porque ela tem um arcabouço, uma tradição, um magistério, ela teria condições de identificar um fenômeno e discerni-lo se vem de Deus ou não, independente de onde ele está pululando. Mas a igreja tinha um arcabouço, um patrimônio para verificar se ali ele tinha correspondente e poderia incorporar. Então essa foi a estratégia que o Espírito Santo utilizou para ligar os cristãos, protestantes ou não, no século XX. Interessantíssimo, padre, essa conversa. Pena que a gente não tem mais tempo para continuar. Certo. Mas muito obrigado pela sua colaboração, seus ensinamentos no programa de hoje. Queria pedir para eu encerrar o programa, por gentileza, nos dando uma bênção, para a gente encerrar com tudo isso que aprendemos hoje, com a bênção de Deus e desse mês do Espírito Santo que possa alcançar todos os nossos amigos telespectadores. Maravilha. Senhor, eu te peço que completes no coração dos irmãos e por caminhos só por vós sabidos e conhecidos, tudo aquilo que a nossa fala nestes 2 programas não foram capazes de realizar. Abençoa o teu povo que nos acompanha, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Douglas. Até uma próxima oportunidade. O programa Eclésia de hoje fica por aqui. Você pode curtir a página do programa Eclésia lá no Facebook. Lá a gente também divulga um monte de coisa interessante, um monte de trechos de vídeos. E a gente fica por dentro também de tudo que acontece aqui no programa através das redes sociais, tá certo? Semana que vem o programa Eclésia está de volta, se Deus quiser. Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.